Imagina se você tivesse um botão de rebobinar. Não um botão bonitinho, cheio de LED, moderninho, tipo um botão gamer, sabe? Não é desse botão que eu tô falando. Eu tô falando daquele botão meio velho, desgastado, mas que ele te dá um poder de voltar exatamente pro momento em que tudo parecia estar sob controle. Ou pelo menos um momento onde você achava que estava no controle. E se a gente pudesse rever as nossas escolhas? Apagar, talvez, constrangimentos, apagar arrependimentos ou testar novas versões da gente mesmo. Será que a gente realmente faria essas escolhas? Será que a gente realmente mudaria essas coisas nas nossas vidas? Ou a gente só erraria agora com consciência? Bom, no episódio de hoje a gente vai devagar um pouquinho sobre essa vontade universal de rebobinar a vida e vamos falar um pouquinho do mito da escolha consciente e a arte de fantasiar um futuro enquanto a gente tropeça no presente. Para trocar essa ideia com a gente, eu trouxe um dos psicólogos mais capazes que eu conheço. E apesar disso, esse episódio não é uma sessão de terapia. Se você tiver em sofrimento psicológico, procure ajuda, procure um psicoterapeuta e vai se tratar. Jardel Bloom, seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Jardel, eu sou psicólogo, sou formado pela Unifor, eu sou analista de comportamento e memórias é uma coisa que, sendo bem sincero, é um tópico muito interessante, para mim, especificamente, como pessoa. Boa, então a gente tem muito o que falar aqui, Jardelzinho. Eu queria começar o seguinte, eu falei um pouquinho na introdução sobre rebobinar momentos e eu quero saber de você. Se você pudesse rebobinar um momento na sua vida, você mudaria alguma coisa ou tu só erraria com consciência? Eu erraria com consciência com muita força. Por quê? Porque, tipo assim, quando a gente pensa em memórias e aquilo que faz a memória ser especial, aquilo que faz ficar gravado, né, na memória de longo prazo, né, vamos dizer assim, é exatamente pela informação da qual tem. Se por acaso essa informação for relevante, ou de alguma maneira, seja emotiva, ou conhecimento, ou qualquer coisa do tipo, ela fica gravada. A memórias na qual a gente tem da nossa infância, a memória que a gente tem, talvez, de um ente querido que, em tese, hoje em dia não está mais vivo, ou qualquer coisa do tipo, é especial unicamente pela forma na qual a gente tem esse sentimento de motivo, né, de emoção. Então, se por acaso a gente conseguisse literalmente modificar, qual é a graça? Porque seria bela. O que é que faria literalmente a gente continuar com aquela memória na cabeça, ou aquela lembrança na cabeça, e assim vai. Interessante também, porque a gente sempre tem certeza de que se a gente pudesse mudar, a gente mudaria para melhor, né? E isso nada mais é do que o nosso ego falando mais alto, né? Tipo, não, agora eu sei o que fazer, agora eu sei como agir. Será que sabe? Será que Muitas sabe das mesmo? vezes não, cara, porque tipo, a gente tem a ideia, tipo, se eu fizesse isso, eu fizesse aquilo, mas quando a gente tem essas mudanças, gera outras consequências na qual você simplesmente não está preparado. E essas novas consequências você não está preparado. Então, Exato. possivelmente você ia errar de novo, só que de outras maneiras. Exatamente. E eu tenho a sensação, assim, de que agora, na vida adulta, né? Quanto mais o tempo passa, mais a gente vai tendo aquela falsa sensação de, tipo, ah, não, eu já tô com 30 anos, agora eu estou no controle da minha vida. Agora o destino não me prega peças. E a gente vai se enganando e caindo num personagem. E quando a vida vai batendo na porta, a gente vai começando a entender que a gente não tá no controle de nada, né, cara? Então, tipo, a gente vai crescendo na profissão. Aí, tipo, pô, agora, tô manjando tudo. Aí você é demitido. E aí? Você sabe ser um cara desempregado? Ah, eu tô muito bem no meu relacionamento e tal. Aí a mulher te dá um pé na bunda. Você sabe ser solteiro hoje? Porque eu confesso que se eu tomasse um pé na bunda hoje, eu não sei ser solteiro, velho. Eu não sei. Acho que depois de muito tempo, né, tipo, essas peças, na verdade, né, que a vida pode entregar pra gente e te colocar em um outro patamar de vida, é como realmente você tem que reaprender muita coisa, né? Então, tipo, como tu falou, tu tá muito bem no teu trabalho e toma um pé na bunda e se vê demitido por qualquer que seja o motivo e por aí vai. E aí, como é que tá desempregado? Quais são as outras opções, as outras escolhas? Quais são outras coisas que você pode fazer? Já chegou a pensar nisso? E assim vai, assim vai, assim vai. Então, é legal pensar em que, na verdade, a gente nunca tá preparado para nada. A melhor coisa que você pode fazer é sempre tentar, ao ter uma mudança, conseguir reagir da melhor forma possível, porque assim você consegue tomar decisões melhores. E às vezes você pensa assim, né, já que a gente tá falando do trabalho,
Vamos botar nessa figura. Você foi promovido, você tá num cargo massa, você bate as suas metas, você entrega o que você tem que entregar, você gere o seu time bate as metas dele, e no fim do mês você é demitido, cara. Aí você ganha o poder do botão. Vou apertar o botão. Pra que momento tu vai voltar? Qual foi a virada de chave que aconteceu pra tu conseguir reverter e ter um final diferente, né? Exatamente. Aonde é que eu vou para que eu não seja demitido? Será que eu vou lá atrás e eu vou ser um funcionário menos esforçado para eu adiar a minha promoção, para eu assumir uma outra equipe, para quem sabe... Será que a culpa foi da minha equipe? Ou será que o meu salário é alto e o momento da empresa não é o certo? Ou será que eu vou voltar no momento onde eu fui fazer a entrevista e eu não vou? Eu vou fazer outra entrevista. Sacou? Qual é o momento certo da gente voltar? Isso é uma pergunta que as pessoas não fazem. Exatamente. Onde é que tá o checkpoint? Qual é o save point que eu tenho que voltar aqui pra conseguir refazer as coisas, né? Tipo, poxa, se a gente entrar nessa linha do trabalho, mas não existe, mano. A gente não sabe. E a parada que faz as memórias e, em tese, o passado ser interessante, ser insticável, assim, vamos dizer assim, quando a gente pensa no quesito moral e possibilidades e por aí vai, a parada que faz um passado ser interessante é dando por causa disso. E se a gente fica lá se deliciando com as possibilidades imaginárias na qual tu conseguia simplesmente pensar? Poxa, quantas vezes tu teve aquela discussão com a tua namorada, mãe, pai, irmão, marido, esposa, o que for, e quando tu esfria a cabeça depois da discussão ter acontecido e por aí vai, tu fica repensando, e se eu tivesse falado isso, se eu tivesse falado assim, se eu tivesse nessa resposta aqui, ter falado isso, tipo, isso que a gente tá fazendo agora é uma sensação tão gostosa, tipo, quando você tá puto, quando você tá feliz. Em sua grande maioria, quando tá com sentimento algum negativo, né? Quando você tá com sentimento negativo, você faz isso de novamente, é tipo, caramba, podia ter feito isso, podia ter falado isso. Muitas vezes você utiliza isso para poder, quando tiver uma próxima discussão, você agora utiliza esta informação que você teve depois. E, pô, é muito bom. E ruim ao mesmo tempo, mas enfim. Mas acho que a vida é tudo meio isso, né? Tudo é um pouco bom e um pouco ruim ao mesmo tempo. Você para pra pensar, ganhei na loteria. O lado bom é que agora eu vou comprar o que eu quiser, eu vou sumir. O lado ruim é que agora eu vou ficar preocupado pra sempre de, sei lá, ter minha comida envenenada e alguém roubar o meu dinheiro, tá ligado? Eu me lembro, cara, tô falando agora de loteria, eu me lembro de um desenho antigo chamado Code Lyoko. Eu não sei se tu conhece. Eu me lembro de um episódio que... O contexto pro pessoal, né? Porque isso é muito antigo e talvez muita gente que escuta não conheça. Code Lyoko é um desenho onde ele mesclava 2D com 3D. Né? Quando os meninos no colégio, são adolescentes e por aí vai, eram 2D. E quando eles meio que entraram tipo num jogo que uma entidade dentro desse jogo tinha poderes para conseguir infligir no mundo real, eles meio que viravam 3D. Era uma dualidade bem legal. E todas as vezes que eles conseguiram entrar no jogo, conseguiram lidar com essa entidade e meio que consertar aquilo que a entidade estava fazendo, que estava infligindo no mundo real, eles resetavam, como se fosse literalmente uma volta no tempo, o dia, para poder fazer com que todo o dano que em tese a máquina fez fosse consertado. Eu me lembro que teve um episódio, eu não me lembro qual foi a conclusão do episódio, mas eu me lembro que tem um episódio que um dos personagens da família do personagem estava com muitos problemas e iria tirar, exatamente com essa japonesazinha, iria tirar ela do colégio, alguma coisa com questão financeira. E um namoradinho, ou par romântico na qual ela tinha, ele passou o dia, foi na lotérica, viu quais eram os números, voltou no tempo sem conhecimento de ninguém, ganhou na lotérica para poder entregar esse dinheiro para a amiga, né? Vamos dizer assim. Aí entra naquela parada, né? Aqui a gente tá conversando muito é utilizado como uma coisa pessoal. E se tu tivesse a possibilidade de poder fazer esses resets, mas poder ajudar em alguém? Ajudar um amigo, ajudar uma pessoa próxima e assim vai. Pra ti, Humberto, mano, tu iria fazer? Cara, eu sou fruto de uma infância traumatizada por efeito borboleta, né? Quem já assistiu Efeito Borboleta sabe que toda vida que o cara tentava ajudar alguém, ele ferrava outra pessoa, ou então ele se ferrava. Cara, do nada, o bicho foi ajudar a namoradinha dele, o cara virou o Joseph Kimball, pô. Exatamente. Tá ligado? Virou um
glorioso peso de papel. E, cara, é bizarro, porque eu cresci pensando nisso. E a ideia desse episódio, ela veio justamente porque eu reassisti Efeito Borboleta, porque depois de muito tempo eu descobri que existe Efeito Borboleta 2 e Efeito Borboleta 3. Por favor, para as pessoas que estão assistindo isso aqui, não assistem esse filme. O Efeito Borboleta 1 é bom. Para no 1. Para no 1. O 1 é muito bom. O 1 é muito bom. O 2 e o 3, eles são crimes contra a humanidade. Crimes contra a arte. Se você assistir, você, sei lá, você tende ao fascismo, tá ligado? Relaxa, não assiste, você não perdeu nada. E eu também descobri que eu não perdi. É tipo, literalmente, o melhor exemplo do cara, vamos parar enquanto a gente tá ganhando. Pronto, esse aqui é um ótimo exemplo. Exatamente. Esse aí, o time do Fortaleza são 2 exemplos pra você parar enquanto tá ganhando. Mas aí a gente tem um velho teimoso como técnico. Beijo, Voivoda, eu sei que você escuta o podcast. Beijo. Mas, eu queria saber de ti se tu acredita na escolha consciente. Ou se todas as decisões que a gente toma, na verdade, são chutes banhados na nossa própria autoestima, né? Porque pensa comigo, a gente vai escolher entre uma coisa e outra. Eu vou escolher entre um trabalho e outro, entre um carro e outro. Aí você para e pensa, eu vou escolher esse carro porque ele vai me dar um status X, ou então porque ele consome Y de gasolina, e aí eu vou conseguir me planejar de tal e tal forma. Aí lá na frente, vamos lá, vamos botar marcas aqui. Renault, se você quiser me patrocinar, tudo que eu falar daqui pra frente é mentira, tá bom? Mas tu resolve comprar um Kwid. Aí tu pensa, o Kwid é um carro econômico, né? Gasta pouco, tem manutenção barata, né? Aí tu Com pensa, certeza. vou no Kwid, né? Vou no Kwid, cabe no meu bolso, escolha consciente. Compro o Kwid. Com 4 semanas ele tá todo se batendo. A porta cai, o motor para. E tu fica, meu Deus. E agora? O que eu vou fazer na minha vida e tal? Aí tu baixa a oficina. Aí, manutençãozinha, cara, 500 conto aqui pra resolver e tal. Show, beleza, toma 500 conto. Aí daqui a 4 semanas, oficina de novo, mais 500. E depois mais 500, depois mais 500. Eu usei o Kwid de exemplo, é porque aqui na minha rua tem muito Kwid, então eu vejo muito Kwid parado. Mas pode ser qualquer carro. Então, aquela escolha que você fez consciente, na verdade, ela foi um chute onde você usou o seu suposto conhecimento de mundo para tomar aquela decisão, que foi uma decisão de merda, no fim das contas. Então, lá no futuro, você viu que você não sabia de nada e você estava tão cheio de certezas e tal. Eu queria saber de ti. Tu acha que existe escolha consciente ou é tudo chute? Aprendizado não é exatamente isso. Porque, tipo assim, quando tu me fala e tu tá me dizendo, né, aquilo que tu acredita ser escolha consciente, é tipo... Sim, você tem perante a sua história de vida, os conhecimentos na qual você tem perante aquela temática em específico, faz com que você escolha algo na qual você acha que é a melhor opção. Só que você não sabe, porque essa aqui que a gente tá falando aqui é a minha realidade, né? Então, por exemplo, eu não consigo pensar agora uma coisa que tanto quanto eu, tanto quanto tu, a gente saiba bastante. Né? Mas vamos dizer que eu entendo um pouco de futebol. Vamos, que eu sou um zero à esquerda. Né? Vamos dizer que a gente vai fazer uma aposta. Né? A gente vai entrar nas bets, né? de futebol. A gente vai apostar num jogo que vai ter no Fortaleza, se não me engano, tem hoje. Polícia Federal, não vamos. Não vamos. É um exemplo. É um exemplo. Aqui, é tudo brincadeira. Não vamos. Né? E vamos dizer que, então, tipo... várias vezes eu vi aquele negócio, aquelas aglomerados de apostas que os caras faziam, tipo... Vai ter tantos escanteios, vai ter tantas defesas, né? E por aí. Vamos dizer que a gente vai fazer uma parada dessa. A gente vê estatísticas, a gente vê estatísticas do time na qual a gente vai apostar agora, do time na qual o cara vai estar jogando, a gente pode pesquisar aqui o máximo possível em questão de condicionamento físico dos jogadores, se saiu alguma resultado de alguma lesão e por aí vai. Condição do clima, a gente pode colocar aqui, a gente pode ver tentar ver todas as variáveis. Mas a minha realidade... com aquilo que eu tenho de noção de construção de cultura, né, perante aquilo que a gente está pesquisando e por aí vai,
vai me entregar uma decisão específica, e da mesma forma como para sua realidade, que é completamente diferente da minha, você vai entregar uma outra decisão que pode ser completamente diferente, mesmo que ambas as pessoas tenham a exata mesmo conhecimento prévio, né? Tipo, a gente esteja bom, né? Então, essa parada da escolha consciente, eu diria que, é real, não existe uma literatura da psicologia, por exemplo, que especifique a existência disso, ou, sendo bem sincero, eu não consigo lembrar agora um termo específico que fale sobre isso, mas essas escolhas na qual a gente toma, e a gente tem, na verdade, né, são fruto daquilo que a gente imagina que seja certo ou melhor, se você estiver pensando no bem, né, se você quer fazer o mal, você vai escolher o pior, mas enfim. Mas se você estiver pensando no bem, vai pensar realmente em uma melhor opção perante aquilo que você conhece, vindo da sua história de vida, vindo da sua cultura, vindo do seu crescimento, as pessoas na qual estão ao redor, aquilo que você tem de informação, e assim vai. Se por acaso no futuro isso vai ser considerado, vai ser escolhido, né, como foi no teu exemplo, como uma opção horrível, ou merda, ou que deu ruim, ainda assim no presente você tomou a sua decisão perante as informações na qual você tinha. O melhor exemplo para isso eu quero comprar uma placa de vídeo nova. A placa de vídeo, em tese, tá caríssima hoje em dia, né? Tá absurdo as placas de vídeo. Mas tudo relacionado à tecnologia, né? Exato. Mas, por acaso, a Kabum fez um desconto e tá, sei lá, R$1.500. Uma coisa que, em tese, era R$2.000. Mas, pô, ano passado, na Black Friday, ela tava por R$700. Eu espero ou não espero? Mesmo que eu tenha aqui o dinheiro na mão e que, em tese, eu me preparei de forma antecipada para poder gastar especificamente esses R$1.500. A escolha consciente vai ser: eu posso me utilizar da noção que eu tenho previamente, de anos atrás, de aqui, ó, esse aqui já chegou naquele preço, ou eu posso arcar com, em tese, entre muitas aspas, prejuízo e comprar agora, mesmo que eu já não seja um prejuízo, porque eu estava me preparando para isso. As escolhas que eu vou tomar uma escolha baseada numa decisão que eu tenho de informação agora, e não ficar imaginando como é que vai ser o futuro, porque se for por isso, vai chegar num ponto na qual é impossível, eu não prevejo o futuro, não dá para fazer isso. Isso que você está falando me lembrou muito um estudo que a Celina fez. Ela é formada em economia, né? E ela fez um estudo pro TCC dela justamente sobre isso, né? Eu não vou saber explicar economicamente a parada, mas falando de uma visão leiga para você, audiência leiga que tá me ouvindo agora, ela fez um estudo sobre apostas. Só que não aposta bet, né? Não aposta tigrinho. É um estudo social muito da hora sobre medo de perder e vontade de ganhar, né? Massa. E o estudo dela chega a uma conclusão de que as pessoas, elas têm muito mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, assim, tem um negócio lá: se você pudesse apostar 50, se você investisse R$50 com possível retorno de 1.000, ou se você investisse R$25 com retorno certo de 150, qual é o que você ia? Muitas pessoas iriam de 150 por ser seguro. Meu irmão, assustadoramente, a maioria, tipo, disparada, a maioria assustadora, vai no seguro, vai nos 100 e pouquinho, porque nos 1.000 eu tenho a possibilidade de perder meus 50, entendeu? E aí, cara, a gente para pra pensar nesse teu exemplo. Pô, será que eu espero até a Black Friday, cara? Mas se na Black Friday entrar outra placa, não entrar essa que eu quero, aí eu vou perder dinheiro, né? Aí os 2.000, no risco de conseguir comprar por 700 e economizar 800, né? Que tu falou que era 1.500 e tava por 700. Então, na ânsia de economizar 800, eu posso acabar perdendo, sei lá quanto, posso acabar perdendo 500, porque se tiver 2.000, já é mais caro. Não vou esperar, vou comprar logo, vou garantir o preço. É que nem esses gatilhos que a gente vê muito no mercado, de tipo, preço mais baixo do ano, hein? Depois dessa promoção não tem mais. Aí depois vem Dia dos Pais. Ó, preço mais baixo do ano, hein? E corre que não tem negócio de Black Friday. É Black Friday, ó, último preço do ano, hein? Aí Natal, ó, o Natal, hein? Aí chega janeiro, o saldão do ano passado. Saldão, hein?
Pô, Exatamente. cara, é isso. A gente vive esses gatilhos comerciais e a gente acaba trazendo essa vivência para as nossas escolhas do dia a dia, né? O nosso dia a dia ele passa a ser gerido um pouco pela lógica de mercado. Isso é muito maluco, né, cara? E puxando um pouco mais pra minha área da psicologia, tipo, isso que a gente tá falando aqui é algo que envolve o financeiro, o dinheiro, mas a gente pode utilizar, e é uma das coisas na qual eu trabalho muito no meu pessoal, no meu profissional, desculpa, é isso, que tipo, vamos pegar uma situação onde você em tese está empregado, você é gerente de uma empresa, tu recebe um salário ok, só que tu odeia o teu trabalho. Todo dia onde tu simplesmente acorda pra ir pro teu trabalho é um inferno. Tu acorda puto, tu acorda estressado, tu acorda sem vontade. Independente daquilo que tu faça, tu não consegue ir pro teu trabalho e sentir prazer estando no teu trabalho. Ao sair do trabalho, existe aquela junção de alívio, mais ficar ainda puto porque amanhã tem mais. E Para tu de chega... me expor, Jardel. Tô brincando, minha chefe. Eu amo meu emprego, hein? Amanhã eu tô aí. Amanhã tamo aí, né? Tamo junto. E simplesmente tu chega sei lá, na terapia e expõe isso e o terapeuta chega, e por que tu não se demite? Se demite, no caso. O que é que te segura? Ah, mas eu tenho medo e receio de ficar desempregado, eu tenho medo e receio de conseguir exatamente encontrar um outro emprego na qual eu consiga arcar com os meus custos. Mas tu não achou isso? Tu não tem um conhecimento, tu não é um gerente, tu não é uma pessoa na qual em tese tem um conhecimento e é bom naquilo que faz? Qual o medo de simplesmente você achar que não vai conseguir? O porquê tu acha que não vai conseguir? A parada da aposta de você conseguir sair de uma coisa que em tese vai estar estabilizada, que é a coisa segura, do que simplesmente arriscar isso para uma coisa que pode ser infinitamente melhor. Sim. Né? Esse exemplo do emprego, cara, não vou citar nome e tal, até porque eu nem falei com a pessoa sobre se eu podia ou não falar, mas sem citar, eu tenho, na verdade, não morreu, né? Eu tenho uma amiga, cara. Pô, eu tenho uma amiga que ela trabalha com programação, né? E ela trabalhava numa empresa aqui de Fortaleza e ela tinha, sei lá, 10 anos ou 8 anos de profissão e ela ganhava um salário de, tipo, 3 conto, tá ligado? Era muito baixo pro que ela fazia. Tipo, ela fazia uns sites absurdos, ela montava e-commerce. Enfim, a mulher é braba de verdade. E aí, cara... eu vivi falando pra ela, pô, tu tem que sair dessa, tá ligado? Tem tanta vaga massa no mercado, home office, pagando, sei lá, 6, 7, 8 vezes isso aí que tu tá ganhando pro mesmo cargo. Tu não vai ter mais responsabilidade do que tu tem hoje. Hoje tu atende, sei lá, 8 clientes, tu vai atender um cliente só. Pô, dá uma moral e tal. Não, tenho medo. Pô, beleza. Enfim, a empresa que ela tava quebrou, né? Enfim, a pandemia chegou, os clientes saíram fora, e aí a empresa quebrou e ela se viu na rua, né? E não tinha nada em mente, nada em vista. E eu conheço uma galera e tal, e falei com um amigo meu que trabalha num grande marketplace, né? Que é de A a Z, né? Muito bom. E aí... eu falei com ele, eu disse, cara, tem uma vaguinha e tal. Aí o cara, pô, meu irmão, tem, mas é pra programador, cara. É programador em Python, acho, sei lá. Não sei, uma linguagem aí dessas. Eu disse, meu irmão, me manda que eu tenho uma pessoa pra indicar. Ele, pô, tu tem uma pessoa pra indicar? Pô, que massa, cara, a gente tá atrás e tal, não acha ninguém. Me manda aí, tem muita gente no mercado, mas tem pouca gente boa. E, meu irmão, a menina fez o teste, foram acho que 4 ou 5 etapas, e ela foi pra lá com um salário inicial de 12 mil reais. 4 vezes o que ela ganhava pra trabalhar menos, pô. Pra trabalhar de segunda a sexta e sexta-feira só até a metade do dia, até 2 horas, sei lá, uma parada dessa. E tem folga no aniversário, e tem não sei o que, vai uma vez por mês. Meu irmão, outra história, outra realidade, e o medo de dar as caras, de ir pra cima, bloqueou. Olha o tanto de tempo que ela deixou de aproveitar essa vida, sacou? E ficava lá se matando com 8 clientes, fazendo hora extra, saindo da agência 11, meia-noite, 1 hora da manhã, se matando pra ganhar 3 conto, indo todo dia presencial.
E agora, home office, trabalho de casa, qualidade de vida, muita grana, comprou o apartamento dela e, meu irmão, vida boa, vida que segue. Então, assim, isso tudo para dizer que às vezes a gente se limita, se poda nesse medo, né? E, cara, é normal, porque a gente cresce com nossos pais, opte pelo seguro, opte pelo certo, faça concurso público. Pô, não invista nesse negócio de música não, que música não dá certo não. Calma, Beto, para, Beto, calma, Beto. Não, larga esse violão aí, larga essa bateria aí. Tá dando bateria. Vai estudar, né? Fórmula de Bhaskara. Né? E a raiz de pi, mais ou menos, não, nem lembro, mas... Né? Delta igual a raiz quadrada, sei lá. Mas é importante, criançada, estudem. A fórmula de Bhaskara, ela é importante. Talvez não pra você, mas provavelmente pra pessoa que fez o computador que você tá mexendo, tá ligado? Então, se você quiser ser um cientista de dados, se você quiser... vai ser importante. É importante pra alguém e por ser importante pra alguém vai ser importante pra você, direto ou indiretamente. Mas a questão aqui não é essa, não é sobre matemática. Eu queria saber, Jardelzinho, te botando na fogueira, se tem alguma decisão que tu jurava que era genial na hora e que hoje tu olha com profundo arrependimento. Fogueira. Ai, cara... Assim, a piada que eu sempre faço contigo e tu sempre quebra, eu gostaria muito de explanar aqui, mas eu acho que é exposição demais. Eu acho que é exposição demais. Por favor, nossa equipe jurídica ainda não tem corpo suficiente pra se proteger. Mas eu realmente acho que é exposição demais. Mas tipo, cara, eu tenho um... Voltando rápido, antes de fazer uma complementação com minha resposta, né? Tipo, sobre o negócio daqui que a gente tá falando, da tua amiga e da ideia que eu falei, né? Do exemplo que eu falei, obviamente aqui a gente sabe onde é que dói em cada um, né? Tipo, o que é que dói no bolso, qual a parada do pedra no sapato que dói e por aí vai. Então, obviamente existem situações onde você talvez não se sinta confortável para poder fazer isso e assim vai. Show! Uhum. Eu já tive muita situação que, em tese, e pela maneira positiva que eu tenho, né, de visão das coisas, né, no começo era horrível, mas eventualmente me entregou bons frutos, né? Por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei em um evento, um evento que tem aqui em Fortaleza, que é grande e por aí vai. Perante algumas coisas que, em tese, já aconteceram lá dentro da própria organização, não fazia sentido eu continuar, né? No entanto, eu tive também alguns benefícios por fato de eu estar lá. Eu conheci muitas pessoas. Eu falo com tranquilidade, todas as pessoas na qual já conversaram comigo, e principalmente uma coisa que eu falo bastante com os estudantes na qual fazem estágio onde eu trabalho, né? E tem essa abertura de falar com a nova leva, né, vamos dizer assim, de psicólogos na qual estão entrando aqui no mercado, aqui em Fortaleza. Eu sempre falo essa história. Minha vida profissional começou quando eu trabalhei nesse evento e conheci um grande amigo, né, que é o meu querido amigo Beca Wesley. Não sei se vocês escutam, mas um beijo, Becazinho, né? Porque ao conhecer esse cara, eu conheci um grupo de amigos dele, ao conhecer um grupo de amigos deles, eu conheci um cara que era meu veterano na faculdade, e por conta que eu conhecia esse cara veterano na faculdade, ele estava no aniversário completamente embriagado, eu fui lá conversar com ele e eu tive meu primeiro estágio nisso. Uma das coisas na qual, em tese, eu trabalho hoje em dia é com terapia ABA, que é uma terapia especializada com crianças com autismo, né? E eu trabalho desde o segundo ano de faculdade, eu não parei de trabalhar com isso. Então, em boa parte da minha vida como profissional começou por conta de uma decisão que, em tese, foi ruim. Mas que, mesmo essa decisão, me entregou bons frutos e que me entregou boas coisas, né? Então, eu nunca digo que, em tese, que tenha, na verdade, decisão 100% ruim. Você sempre pode conseguir encontrar alguma coisa que pode te gerar algo positivo. Não é uma parada que é legal, tipo assim, para muitas pessoas isso é balela, para muitas pessoas isso não é uma coisa que não deve ser feita e por aí vai, mas eu, Jardel, pessoalmente, tenho essa visão positiva, que até mesmo no caso que a gente fala da dor, a gente consegue tirar algo de positivo que nos fortalece de alguma maneira. Da hora, é uma visão massa. Eu não tenho 100% dessa visão, mas eu também acredito que a gente consegue
se não na maioria das vezes, não de forma imediata, né? Mas nem que seja a gente aprender a não repetir, a gente tira alguma coisa, né? Às vezes, sei lá, cara, você realmente se coloca numa situação que não é a ideal, que você acaba se pondo em sofrimento, e aquele sofrimento dura pouco tempo ou muito tempo, mas depois você enrijece a casca, né? Você fica ali de alguma mais... forma, querendo ou não. Você acaba ficando mais sisudo, assim, né? Tanto que eu até tenho e voltando um pouco na ideia de memórias, né? Tipo, eu teria até uma pergunta pra ti, meu querido. Pra ti, quando a gente pensa em memórias, recordações, lembranças e por aí vai, o que pra ti é exatamente isso? Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu trato especificamente isso numa sessão de terapia, que é essa dinâmica. O que pra ti é uma lembrança? O que pra ti é uma memória? Cara, eu acho que a memória é revisitar um sentimento ou revisitar uma sensação. Eu te explico. Se tu chegar e me pedir assim, cara, me diz uma memória feliz da tua infância, eu vou te dizer de supetão, eu não lembro. A minha memória, como eu vejo as coisas dentro da minha cabeça, conversando com outras pessoas, ela não é muito convencional ao que as outras pessoas fazem, né? Por exemplo, se tu pedir pra eu descrever o rosto do meu pai, eu não vou saber. Mas eu sei exatamente o cheiro que ele tem. Eu sei exatamente a bermuda que ele usou da última vez que a gente foi tomar café da manhã juntos. Eu tenho memórias baseadas em sensações. Então, por exemplo, quando eu lembro da minha escola, eu lembro do cheiro do pinho-sol. Aí, quando eu lembro do cheiro do pinho, quando eu sinto o cheiro do pinho-sol, eu lembro do corredor da escola. E aí eu consigo te descrever perfeito. Porta verde, as paredes brancas, uma mureta baixa que dá direto na casa da freira. O chão, ele tinha umas pedrinhas daquelas que são hexagonais, uma encaixada na outra, preta e cinza. No fundo do corredor, uma imagem enorme de uma santa. Lembro de tudo. Mas se tu me pedir, daqui a 20 minutos, descreve o corredor da tua escola, eu não vou saber. Aqui eu lembrei por quê? Porque eu lembrei do cheiro do pinho-sol, e o cheiro do pinho-sol me fez voltar a lembrar dessa parada. Então, pra mim, lembrança é revisitar... Opa, bati aqui. É revisitar lembranças a partir de sensações. Eu acho que essa é a definição pra mim. E tu se sente bem quando tu revisita esses momentos? Qual é o tipo de sensação que tu tem quando tu consegue relembrar quando tu lembra da última vestimenta que teu pai estava utilizando no último café da manhã que vocês tiveram, né? Essa parada do colégio e por aí vai. Do colégio eu me sinto bem. Do meu pai é delicado. Mas... depende, cara. Depende. Por exemplo, eu sinto o cheiro de catuaba. Quando eu sinto o cheiro de carnaval, catuaba... meu Deus! Na minha cabeça vem briga. Porque geralmente era o cheiro que tinha na Praça Portugal, era o cheiro que tinha quando eu arrumava confusão, enfim. E aí que tu fala, sei lá, cheiro de sangue. Eu lembro do treinamento, eu não lembro de briga. Eu lembro de mim treinando, eu lembro de tomar um murraço no nariz e ficar sentindo cheiro de ferro uma semana toda. Enfim, depende. Aí já quando tu fala assim, cara, tem um cheiro específico que ele me traz muita lembrança boa. Traz muito, muito. Cheiro de cloro, velho. Porque o cheiro de cloro me remete à piscina, obviamente, que me remete a todas as competições de natação que eu participei, a sensação de competição, as medalhas, a galera gritando e eu subindo no pódio. Meu irmão, isso aí me traz uma sensação absurda de boa. Cheiro de gasolina. Lembra da minha irmã aqui na cidade, a gente andando de moto. Então, cada cheiro traz uma sensação específica. Tu sente saudade disso? Cara, de algumas coisas sim. Por exemplo, não sinto saudade nenhuma de brigar na rua. Não. Mas sinto saudade da minha irmã, tá ligado? Não, com toda certeza, né? Sinto saudade da minha irmã. Minha irmã mora em outro país, tá ligado? Não é fácil de ver. De ver ela, né? Quando eu falo essa parada de sentir saudade, sente falta, né? E assim vai. Se a gente sente falta, é porque a gente gostaria que tivesse
aqui, ou tivesse contato, ou conseguisse revisitar essa parada da qual a gente está lembrando, né? Só que a sensação que a gente tem, em sua grande maioria, como você mesmo disse, é boa, mas não tá aqui. Em tese, lembranças, né, saudade, né, isso na verdade é dor. Essas coisas que são as nossas memórias, em sua grande maioria, é um tipo de dor que a gente tem. E a gente fica fixado, e essa dor não é ruim, exatamente porque te remete a alguma coisa que pra ti é importante. Uhum. Na minha construção como pessoa, na minha infância, por exemplo, né, quando você perguntar qual foi um dos jogos na qual te marcaram na tua infância, ou marcaram na tua vida, né? Eu falo sobre Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é um jogo que é feito, em tese, muito para o público adolescente, que é a mistura, literalmente, da Disney com a Square Enix. Não é literalmente o Cloud brigando junto com o Donald, então é uma parada meio estranha. Mas é um ótimo jogo, que ele fala muito sobre isso, de memórias, de dor, de amizades, né, e assim vai. E tem um dos jogos específicos, que é uma série extensa, mas um dos jogos específicos tem uma luta que, em tese, o protagonista, que perdeu as memórias, tá meio que conversando como se fosse um clone dele. E esse clone tá ali pra poder ensinar pra esse vessel, né, pra essa casca vazia que não tem nada, o que é dor. Te ensinar literalmente o que é dor. E no Kingdom Hearts existe uma parada de dualidade entre viver e a escuridão, que é como imaginar que se você morre com muitos sentimentos negativos, você adentra uma escuridão, o que em tese é ruim, e assim vai. Você sente dor, você, em sua grande maioria, está atribuindo muitos sentimentos negativos. Uhum. E isso é explanado para o protagonista. Só que o protagonista responde que ele não vai deixar essa dor passar. Porque como ele esqueceu, essa dor é a única coisa que faz ele ter ligação com aquilo que é importante. E se dói é por causa que é importante. Ele só vai literalmente deixar de sentir esse sentimento no momento na qual ele lembrar, porque aí sim ele não precisa mais desse lembrete. Eu penso muito nesse momento como exatamente as lembranças que a gente tem, em sua grande maioria positivas que a gente tem na nossa vida. Poxa, a primeira namorada, a primeira vez na qual você pôde dormir fora de casa, a primeira vez na qual você ganhou um campeonato e subiu no prova, a primeira vez que teus pais olharam pra ti e tu sentiu orgulho. Então, tipo assim, tem várias coisas que, em tese, é impossível você deixar de esquecer, que são importantes pra você. Uhum. Só que lembrar disso é dor. Você lembrar disso é pesado, é sofrido. E o porquê eu falo isso? Quando a gente vai falar sobre o falecimento de um ente querido, por exemplo. O luto que você passa. As memórias boas que, em tese, fazem aquele momento ser pesado, ser triste, mas não uma tristeza tão profunda, mas sim uma coisa mais melancólica, onde é uma mistura de saudade junto com falta. A gente fala exatamente isso. É essa dor que faz com que você sabe que aquilo ali é importante. Perfeito. Eu queria saber o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, mas essa pergunta ela é encaixada em outra. São duas perguntas que meio que se conectam, né? Tu acha que a gente realmente quer voltar no tempo? Ou a gente só tá tentando arrumar um motivo para não lidar com o presente, né? E eu te pergunto isso porque, assim, parece muito difícil viver o presente, né? Afinal de contas, a gente fica pensando no futuro e esquece um pouquinho de viver o agora, né? O que tá rolando aqui no nosso meio, no nosso círculo de amizades, na nossa família, no nosso trabalho. A gente acaba deixando isso um pouco de lado para tentar pensar no futuro ou para tentar remoer o passado, né? Só que, cara, o futuro não é garantia de nada e o passado ele não reembolsa, tá ligado? Você já gastou o seu tempo. Então, como que tu vê essa relação das pessoas com o tempo, no fim das contas? Cara, tipo... como eu falei, vai de realidade para realidade, né? Tipo, tem gente que pensar no futuro tantas possibilidades que acaba se esquecendo e se perdendo naquilo que, em tese, pode fazer, né? Da mesma forma como também pessoa que só foca aqui no presente esquece sobre relações. Para eu conseguir realmente fazer uma boa relação, eu preciso imaginar como é que, em tese, esta relação que eu estou fazendo agora pode me afetar no futuro. Ou até mesmo objetivo. Se eu focar literalmente só no presente, eu acabo me perdendo qual era realmente meu objetivo, né? Então,
É uma coisa que eu vejo, tanto no meu ciclo de amizade, como na questão do profissional, tanto de lado de cá, pensar de futuro demais ser uma coisa que em tese é positiva, da mesma forma como o lado de cá, que é ficar focado muito mais no presente, ser a parte positiva. Tu acha que a gente tem medo do futuro em si? Ou a gente tem medo de não ser quem a gente acha que vai ser no futuro? Eu não sei se faz sentido a diferença. Eu não sei se eu me fiz entender. Eu entendo, mas a pergunta é a mesma. Porque, tipo assim, se a gente tem medo de como a gente vai se encontrar no futuro, é ter medo do futuro. Como é que o Jardel vai simplesmente conseguir... como é que o Jardel vai ser daqui a 10 anos? Sim. E eu me imaginar, caramba, eu posso ser um escroto. Eu posso do nada aqui, sei lá, começar a sair, querer vontade de sair aqui na rua e agredir mendigo. Que é sei isso? Eu tô extrapolando um pouco aqui pra poder fazer literalmente um paralelo, tá ligado? Tipo, Polícia Federal não tem nada a ver com isso, tá? Quem falou que bate mendigo é o Jardel, não tem nada a ver com isso. Né? Então, tipo, é algo que é a mesma pergunta, porque é uma coisa que é impossível a gente saber. Não dá. Tipo, não importa o quanto você tente, você pode procurar literalmente o melhor estilo de vida, você pode fazer, ter, sei lá, e tem muitas aspas, fazer as melhores decisões e qualquer coisa, mas você nunca vai saber o futuro. Pelo fato de você nunca saber o futuro, você sempre vai existir aquele medo do amanhã. E o medo do amanhã, como é que vai ser? Será que eu acordo amanhã? Será que eu vou ter um ataque cardíaco do nada? Será que andando aqui, pegando o Uber Moto, o cara vai fazer uma curva errada e o moleque que tá ligando no telefone aqui me pega? Ninguém sabe. Esse medo em específico, que volta àquela pergunta na qual tu fez. Uma pessoa que tá muito vidrada nisso aqui, como é que ela não consegue não deixar ele lá no futuro? É muito melhor puxar ele pro presente do que permitir ele ficar nesse mundo fictício, nesse mundo imaginário. Porque, enfim, como é uma coisa na qual a gente não tem controle do real, por que diabos a gente tá vidrado nisso? Sim, e isso me faz pensar muito na questão da frustração, né? Queria saber a tua opinião, porque eu acredito que essa pressão de tomar as decisões certas, de estar sempre no caminho correto, de estar sempre tomando as melhores decisões, a gente acaba perdendo um pouco da nossa autenticidade, né? A gente acaba deixando de ser a gente pra agradar alguém ou algo, sei lá. Tipo, eu deixo de ser eu pra ser uma outra pessoa no ambiente corporativo. Eu deixo de ser eu pra ser outra pessoa na frente dos meus pais. Eu deixo de ser eu pra ser outra pessoa na frente da menina que eu quero impressionar. Enfim, e aí eu vou, como diria Fresno, né? Eu vivo interpretando papéis e às vezes eu não sei mais quem eu sou. E aí eu fico pensando, cara, quantas pessoas frustradas a gente deve ter e a gente nem imagina. Cara, será que o Roberto Justus queria ser quem ele é hoje? Será que o chefe Jacan queria ser quem ele é hoje? Eu acho que sim, o chefe Jacan, acho que sim. Com certeza, eu acho que sim também. Mas sei lá, velho, será que o Bolsonaro queria ser quem ele é hoje? Os filhos dele, 20, 15 anos atrás, estavam fumando maconha, bebendo cerveja e pulando de... Eu não sei se eu posso falar isso, velho. Enfim, eles apareceram... Polícia Federal, eu não tenho nada a ver com... Eles apareceram no clipe do Forfan, tá ligado? No show, cerveja na mão, loucura. Então, tipo, esses caras, será que eles queriam ser o que eles são hoje? Será que era aquilo ali mesmo que os caras estavam almejando? Ou será que a pressão de ser filho de quem eles são os tornou essas criaturas, né? Lembra do papo que a gente teve alguns minutos atrás sobre a parte da escolha consciente? Uhum. Aí, na minha opinião, vem muito daquela coisa. Quais as informações que eu tenho nesse momento? E perante aquilo que eu sei agora, qual é a decisão que eu acho que é a melhor? Sim. Eu penso muito nisso exatamente para não ficar vidrado nessa parte do mas e se eu fizesse isso? E se acontecer isso? E se eu tivesse feito essas decisões? Porque se eu fizer isso, eu não vou sair do canto. Se eu ficar com exatamente esse medo constante daquilo que eu vou fazer e como isso vai me afetar, eu não saio do canto. Uhum. Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou ter que fazer escolhas, querendo ou não. E lembrem, tá, galerinha? Ficar em cima do muro é uma escolha, tá, galera? É uma escolha. É uma escolha.
Isso não existe. Essa parada de querer ficar em cima do muro não existe. É uma escolha. Dito isso, a pressão que muitas vezes a gente recebe para ser, em tese, quem a gente atualmente é. Poxa, quem é que nunca passou com isso com seus 18 anos de idade, quando você teve que fazer uma decisão que definitivamente nenhuma pessoa com 18 anos de idade consegue fazer, que é qual é a profissão que eu quero pro restante da minha vida. Quando a gente fala com isso com a pessoa que tá no ensino médio, uns 80% vai ser atrelaçado com aquilo que os pais já fazem, porque aquilo que, em tese, ele já tem contato, ele já sabe como funciona, e ele, em sua grande maioria, recebe como pressão por conta dos pais, porque os pais sabem exatamente como funciona, já estão lá dentro e conseguem ajudar. Então, e aí? E aí vem uma dúvida que surgiu agora, cara. Tá fora do roteiro, mas eu acho que é uma boa pra gente ir se encaminhando pro final. Tu acredita que dá pra fazer as pazes com o passado sem que a gente precise rebobinar nada? Dá. Fazer pazes com o passado não é fazer pazes contigo mesmo da forma como tu é como pessoa atualmente. Porque fazer pazes com o passado... fazer isso de forma genuína? De certo ponto, se você quiser com muita terapia, dá. Procurem terapia, meninos. Procurem terapia. Que, tipo, não é uma parada fácil. Poxa, eu como profissional precisei de muita terapia para poder passar por muitas coisas que, em tese, eu passei na pandemia, anos atrás, e assim vai. Tipo, decisões que eu poderia ter feito diferente, coisas que estavam esclarecidas na minha cara, e eu fui estúpido demais para poder ter coragem de aceitar e fazer alguma coisa em prol disso. Então, isso tudo que aconteceu fez o Jardel do presente. E o Jardel do presente tinha muitas cicatrizes, vamos se dizer assim, de coisas que aconteceram no passado. Então, como é que a gente faz desculpa com o passado? Melhorando essas cicatrizes, procurando fechá-las, ou cicatrizá-las, ou curá-las, o que você preferir. E procurando algo que eu pudesse me ajudar nisso. Em sua grande maioria, é terapia. Boa. Pra gente finalizar, Jardelzinho, vou fazer uma coisa diferente, coisa que eu nunca fiz, tá? Logo comigo? Marília Gabriela, bate-bola, jogo rápido. Meu Deus do céu, vai. São poucas perguntas, são só 3. E aí, vamos ver. O que te assusta mais? Tomar uma decisão errada ou não tomar decisão nenhuma? Não tomar decisão. Você fez as pazes com o seu passado sem precisar rebobinar nada? Sim. Tu acha que o caos é realmente gerenciável? E tu me pegou. Achar que o caos pode ser gerenciável? É. Porra, não tinha mais facilzinho não, cara. Bate bola, jogo rápido, meu filho. Bora! Eu diria que não. Eu diria que não. Perfeito. Rebobinar momentos. Traz mais alívio ou mais ansiedade? Com toda certeza, ansiedade. Boa. E pra gente finalizar, se tu tivesse 10 segundos de replay garantido, pra qual momento da tua vida tu usaria? Ou tu tem a opção de deixar ele guardado pra sempre e nunca usar. Caramba! Caralho, já esse aí não precisa ser bate-bola, jogo rápido. Não, ele não tem nem como, bicho, pelo amor de Deus. Porque com meus amigos no Discord e por aí vai, e principalmente porque alguns já são estudantes de psicologia, a gente já teve vários papos completamente cabeça sobre coisas sobre moral e por aí vai. Não é que é exatamente aquilo que em tese a gente está tendo agora. Uhum. Daquilo que a gente já conversou, previamente eu já tive essa conversa, eu já falei essas coisas em algum momento da minha vida. Especificamente, esta aqui eu não sei. Tipo, me lembra muito aquele episódio de Black Mirror, que imagino que também seja um ótimo exemplo, né? Da primeira temporada, onde o cara consegue rever todas as memórias, tanto quanto de você, quanto da esposa, e tem Sim. todo aquele plot twist, né? E por aí vai. Mas, cara, a gente pensaria muito em um momento feliz, né? Que você teve quando você era mais novo, mas agora não me vem nada que me fizesse realmente querer sempre ter esse replay. Talvez muito por conta daquilo que eu falei anteriormente, porque se eu tiver a possibilidade de ficar sempre naquele replay, em tese, essa memória que pra mim era importante, pra mim era especial, não vai deixar de perder o sentido? Já que eu tenho a possibilidade de ficar vendo. É exatamente isso que eu penso, cara. Eu jamais apertaria esse botão. Pois é. Jamais, porque a memória é especial porque ela passou, tá ligado? Exato. Porque aquele momento foi especial. Quanto mais você revisita,
menos legal é. É tipo um desenho animado que você assistiu na sua infância, Nossa, você bela assiste hoje comparação. e é péssimo. É horrível. Tá ligado? É horroroso. E, tipo, cara, eu era fascinado em Cavaleiros do Zodíaco. Eu já não Nossa. consigo assistir 5 episódios. Eu acho muito ruim, velho. É. Muito ruim. Então, eu acho que a nossa vida, ela viraria esse desenho ruim, tá ligado? Que não tem tanta importância mais, assim, que naquela época foi legal, mas reviver aquilo hoje talvez tenha outra... Eu acho que eu ia pra segunda opção, onde seria a opção onde eu conseguiria deixar guardado ao ponto de nunca conseguir esquecer. Boa, Eu ia perfeito. nessa opção. Porque, cara, vou revelar um medo aqui. Certo. Se esse poder existisse, eu ia ter muito medo de voltar na minha infância e eu ouvir um diálogo que mudaria aquela perspectiva daquele momento. Como assim? Eu, tipo, tive um momento muito feliz. Sei lá, tava num parque de diversões. Nunca fui num parque de diversões, eu acho. Não lembro. Mas, sei lá, tava num parque de diversões. E aí, essa era a minha memória. Pô, perfeito, um dia incrível. Tomei picolé, comi algodão doce, andei na montanha-russa. Vou voltar nesse momento. Pum, eu volto. Aí quando eu volto, com a mentalidade que eu tenho hoje, aí eu vejo minha mãe com dor nas costas, cansada, dizendo, meu Deus, eu só quero ir embora. Nossa, não sei... Acabou. Acabou aquele momento. Acabou, já não é mais o mesmo dia. É. Acabou. Aí já vai virar um dia onde eu fiz a minha mãe sentir dor, onde eu fiz a minha mãe ter um desconforto. E aí, sei lá, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Uhum. Aqui eu botei 10 segundos, né? 10 segundos de replay. Mas se esses 10 segundos que eu volto são exatamente o momento onde ela tá reclamando de dor, do que ela fala, putz, eu torci o pé ali e tal, vou dar uma segurada e depois vou chamar pra ir embora. Aí eu lembro, quando eu volto pra minha realidade, eu lembro que eu fiquei chorando, que eu não queria ir embora e tal, e ela ficou mais 10 minutos. Não sei. Já é outro dia, essa memória, Já é ela outra acabou. Exatamente isso. Tá ligado? Então eu prefiro manter as memórias onde elas estão e não voltar pra elas, assim, revisitar em momentos engraçados, revisitar em momentos de reunião familiar ou de reunião com os amigos e lembrar das coisas boas e das ruins também, mas pra dar risada e seguir a vida, meu irmão. A vida ela é pra frente, a gente aí tá sempre crescendo, aprendendo e sei lá. Jardelzinho, muito obrigado pela presença, foi muito massa te ter aqui. Queria que você deixasse aí pra galera como é que as pessoas fazem pra te encontrar. Se você quiser marcar uma consulta, como é que faz? Vai que o momento é teu. Valeu, muito obrigado pelo convite, meu querido. Tipo, ter esses papos contigo, sempre massa. A gente conversando toda vez quando a gente conversava no off. Quando a gente chegava a ter um papo cabeça dele, sempre era do caralho, né? Pode falar pra aqui, né? Pode, tá, obrigado, beleza. Tu falou de chutar mendigo, eu falei de usar droga. Cara, pode. Não, tudo bem, vai que, né? Fica à vontade. Né? Então, ter esse momento e falar sobre uma coisa que pra mim é muito especial, porque eu também sou muito apegado exatamente às memórias da qual eu tenho, né, do passado, que fizeram exatamente eu ser quem eu sou atualmente, é uma parada na qual eu acho muito irado, né? Meu nome é Jardel, eu sou psicólogo, vocês podem me encontrar pelo meu Instagram, que é Jardel Bloom, e também vocês podem me encontrar pelo meu site, que é PC Jardel Bloom. Se por acaso vocês quiserem marcar uma consulta, vocês podem entrar no site, lá embaixo vai ter um botãozinho onde vocês vão ser direcionados para o meu número. Aí a gente pode falar comigo, a gente faz uma reunião e eu começo a fazer o processo para tentar lhe ajudar. Bravo demais. Inclusive o site vai estar aí na descrição do episódio. Então, onde quer que você esteja, em qual agregador você esteja, o site está aí na descrição, é só clicar e acessar e marcar sua consulta, que o cabo é brabo, o cabo é bom. E para você que está ouvindo a gente, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana com mais Devaneios Marsupiais. Próxima semana o episódio vai ser lendo e-mails que vocês me mandaram contando sobre os dates de vocês. No último episódio sobre dates ruins a gente não conseguiu abranger todas as histórias, mas agora eu separei mais alguns e-mails que vocês mandaram e, cara, tem umas histórias que até polícia deu, tá? Meu Deus. O cabo meio esotérico e tal. E deu polícia. Então é isso. Semana que vem a gente se encontra com mais Devaneios Marsupiais. Um beijo. Valeu.